Hoje o canal vai falar sobre Drácula, sim. Nesse mês, dia 26 de maio, completa 124 anos o clássico livro de Bram Stoker. Sim, o irlandês trouxe ao mundo um moderno vampiro que seria conhecido como Drácula. E eu digo pra vocês uma coisa pouco sobre o livro e falar sobre adaptações do cinema e de séries para vocês sobre os tempos atuais, sobre o Drácula. Então seja bem-vindo ao canal, esse é o Flor Cinema. O irlandês em 1897 inventou fazer um livro com um homem chamado Drácula, um ser que seria um vampiro mais moderno, mais poderoso que todos os vampiros que já existiam na Terra. Sim, o Bram não inventou o vampiro primeiramente, ele inventou o Conde Drácula. E sim, mais história a gente tem que voltar 10 anos atrás, de 1897 a 1890. E eu digo pra vocês que surpreendentemente, Jonathan, o advogado, se meteu numa fria totalmente quando foi inventar de ser o advogado para registrar terras do Conde Drácula, e não por falta de aviso que Jonathan teve. A pessoa do vilarejo em volta do castelo avisou que o Conde Drácula era um homem misterioso, que pouco saía do castelo e era pouco visto pela população local. Mas quando chegaram os Jonathans, dias depois, ele foi descobrir que Conde Drácula escondia um segredo muito misterioso. Eu sou vampiro, eu tenho 230 anos. Sim, porque dias depois, quando Jonathan estava posando no seu castelo e começou a descobrir portas secretas e ver o Conde Drácula sumir diante das árvores e misteriosamente só voltar horas depois, antes do sol aparecer naquelas manhãs. Primeiramente, eu tinha que dizer que o castelo do Drácula fica na Transilvânia, na Romênia, e não na Transilvânia, no condado de Transilvânia. Sim, é uma diferença tanta e distância também. Mas o Jonathan, primeiramente, a história do Conde Drácula é contada como fosse cartas sem testemunhos, e principalmente no final é Jonathan que começa a contar. E Jonathan sim virou vampiro porque Conde Drácula sugou um pouco do seu sangue. Porém, a gente também tem que contar que quando Jonathan descobriu as portas secretas, ele conheceu as três irmãs, mais conhecidas como as noivas de Drácula. Em 1921 foi feito o primeiro filme preto e branco mudo sobre o Drácula, um ser mais místico e mais bizarro existente. 10 anos depois, em 1931, foi feito Drácula, um homem mais humano do que o normal. E aí, de anos depois, foram feitos mais outros filmes. Enquanto o Jonathan estava praticamente morrendo aos poucos para se transformar em vampiro, Conde Drácula estava planejando sua fuga para ir para a costa da Inglaterra e viver sua vida nas terras que ele comprou em Londres. E nisso ele pediu para colocar em 50 caixões terras com prata da terra da Transilvânia para poder sobreviver no território longe da sua terra natal. E nisso ele se embarcou num barco e foi até a costa da Inglaterra. Quando chegasse na costa da Inglaterra, o navio, aparentemente ninguém estava lá, todos estavam mortos. E foi encontrado no diário do capitão, antes de falecer, que naquele momento, do primeiro dia até o último dia de navegação, cada dia um tripulante sumia e aparecia morto. Sim, meus amigos, Conde Drácula é imortal, mas ele não é tão imortal assim, sem um sanguezinho humano. Nessa história original do livro, Van Helsing aparece para caçar o Drácula de qualquer jeito e qualquer maneira. E sim, ele mata as irmãs e consegue matar o Drácula no final da história. Claro, no meio desse tudo isso, até ele chegar na Inglaterra, o Conde Drácula, até encontrar Van Helsing, muita gente virou vampiro, muita gente virou morto-vivo praticamente, porque vampiro é um morto-vivo, se você querer ou não. Vamos falar agora sobre as adaptações sobre filmes da década de agora, de 2004. Van Helsing, que aparece sim no livro, ele sim mata o Conde Drácula, como eu tinha dito antes. Porém, de uma forma bem diferente do livro, que tem ciganos, no filme não tem ciganos. E Conde Drácula sim tem luta muito épica no Van Helsing. E foi muito perfeito esse filme, todo mundo tem que assistir. Um filme também que eu digo para vocês assistirem em 2014, Drácula, uma história não contada, que conta antes do
Conde se tornar um vampiro poderoso. Ele era um guerreiro literário que tentou o máximo de conquistar as terras dos outros e conquistar e defender a sua própria. Mas ele vendeu sua alma nesse filme de 2014 para poder os poderes, aí que veio originalmente a história que ele vendeu a alma para conseguir ser imortal. Infelizmente ele descobriu que imortalidade era ver a família toda morrer aos poucos e ele não poder fazer nada até evitar e descobrir que uma mordida não matada torna uma pessoa vampira imortal também. Agora a parte mais triste que eu vou falar pra vocês, uma adaptação da Netflix 2020, que é o Drácula, que eu digo pra vocês, da metade do segundo episódio no primeiro foi fiel mesmo, adaptação original, mas do segunda metade até o terceiro episódio pra mim, vou falar uma palavra muito forte pra vocês nesse horário, foi um fracasso, porque a Netflix tentou o máximo falar que o Conde Drácula ele conseguiria se adaptar nos tempos atuais. Sim, se na parte que eu falei que o navio vai até a Inglaterra, porém não, na Netflix o navio afunda e faz o Drácula ficar submerso no mar ali por 100 anos, até ser encontrada por a bisneta do Abraham Lincoln, ia falar, do Van Helsing. Sim, a bisneta Van Helsing encontra o caixão com uma pesquisa e aí se encontra e traz o Conde Drácula para 2020 em tempo atual, e como fosse o Drácula ia usar Tinder para conseguir conquistar as suas vítimas. É isso então, pessoal, então essa foi a primeira parte do vídeo Drácula, seus 124 anos. A segunda parte eu vou falar sobre um filme de 1992 que é excelente e que você tem que assistir. E eu vou falar um pouco da resenha desse filme de 92, então Então seja bem-vindo ao canal, deixa seu like, seu comentário, escreva aí qual filme que você quer que eu resenhe. E se você sabia sobre toda essa história, tinha um livro muito antigo e o Drácula ia fazer seus 124 anos o dia 26 de maio. Então um forte abraço e foi.